O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isso, sem contudo deixar aquilo, guias de cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpai primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, no texto do Evangelho de Mateus apresentado na liturgia de hoje, encontramos Jesus fazendo uma lamentação, lamentando os fariseus e os escribas, os doutores da lei, porque eles não acreditam na sua palavra. Jesus lamenta em concreto que eles paguem o dízimo até das coisas mais simples e não cumpram a misericórdia e a justiça de Deus. Se preocupem com a limpeza, a purificação, a pureza exterior, e não limpem os seus corações, que estão sujos pela imundície. No fundo, Jesus reclama porque eles endureceram o seu coração para Deus e para a sua palavra. Sabemos que por onde Jesus passava, deixava sempre uma semente, a sua palavra sempre frutificava, porque era feita com autoridade e porque era acompanhada pelos sinais, pelos milagres. Mas entre o grupo dos fariseus e dos doutores da lei, Jesus teve pouco êxito, porque o seu coração estava endurecido. Fixos nas suas ideias, não aceitavam nenhuma novidade, menos ainda se tratando de novidades religiosas. Não aceitavam que Deus pudesse falar de um jeito diferente que não fosse o que estava escrito nas Sagradas Escrituras. E por isso não abriram o seu coração, por isso eles não aceitaram nem o ensinamento de Jesus e muito menos a sua pessoa. No final, sabemos que eles estão também no grupo, junto com os sacerdotes, as autoridades judaicas, estão no grupo que procuram matar Jesus, que levam Jesus ante Pilatos e que o conduzem à morte na cruz. O coração endurecido dos fariseus e dos doutores da lei. Para nós, hoje, é um alerta.
como anda realmente o nosso coração. O que nós buscamos? Buscamos cumprir o que pensamos? Os nossos desejos? As nossas coisas? Ou realmente nós temos uma atitude aberta de quem está buscando a verdade porque não a encontrou ainda? Uma atitude aberta no coração de procurar ouvir Deus em nossa vida? Ou pelo contrário, estamos fechados? Tudo que deveríamos saber já sabemos. Fizemos nosso esquema quando não montamos nossa própria religião, que tem gente que faz a sua religião, e de aí ninguém nos tira. Nós estamos fechados para a novidade. Nós estamos com os ouvidos surdos, como diz o Evangelho, para não ouvir mais nada de Deus. Ou pelo contrário, nosso coração está aberto para escutar o que Deus quer nos dizer. Mas será que Deus só fala pela Bíblia? Será que não fala pela vida, pela realidade? Será que Deus não fala de muitas outras maneiras? Nos últimos anos eu tenho renovado a minha fé na presença de Deus na igreja. Tenho renovado essa fé. E eu tenho feito principalmente através dos papas que Deus colocou em nossa igreja. O Papa João 23, por exemplo, um homem já de idade, mas que guiado pelo Espírito abriu o Concílio Vaticano II. João Paulo I, mas principalmente João Paulo II, um grande missionário no mundo inteiro. Bento XVI, Paulo VI antes, que também foi muito importante. E ultimamente o Papa Francisco. Cada um deles significa uma abertura da igreja à ação do Espírito Santo. Cada um deles. Porque o Espírito Santo continua agindo na igreja. Continua falando à igreja, conduzindo a igreja e cutucando no coração das pessoas para que elas se abram mais a Deus e se aproximem umas das outras. Nestes dias, nós, os bispos reunidos, também temos oportunidade de renovar a nossa fé. Nós, os bispos, não tratamos só de coisas da igreja. Eu sempre digo que o olhar do cristão, e não pode ser o bispo também é cristão, é um olhar na palavra de Deus e outro olhar na realidade. Nós, os bispos, olhamos a realidade que está acontecendo em nosso Pará. Não falo só de Belém, porque aqui nós temos bispos de todo o Pará e do Amapá. A realidade que está acontecendo em nossos municípios, o que o povo está sofrendo, tudo isso é preocupação para nós. Ou em outras palavras, através de tudo isso, Deus nos fala e nos pede ações pastorais, que renovemos a nossa pastoral, que sejamos capazes de ajudar o povo a olhar com fé esta realidade, ajudar o povo a encontrar saídas. Nós, os bispos, não estamos recluídos na sacristia e só preocupados com os problemas da igreja. Nós estamos preocupados com os problemas do nosso povo, a fome do nosso povo, o desemprego que muita gente sofre, regiões inteiras do nosso Pará, por onde o progresso não passou, e as pessoas vivem sofrendo as situações, uma educação precária, uma saúde ainda pior, e assim por diante. Nós olhamos a realidade, porque através dela, como através da palavra de Deus, Deus nos fala o coração. E Ele quer que nós nos preocupemos
e dirijamos nosso agir pastoral a fim de que o povo, cada vez mais consciente e mais fervoroso na fé, possa também caminhar segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, abramos nosso coração e o nosso olhar para Deus. Escutemos o que Ele tem nos a dizer. Abramos os nossos ouvidos e, escutando Deus, coloquemos em prática a sua palavra. Grande desafio para nós. A palavra de Deus que nos questiona, que nos incomoda, que não nos deixa tranquilos e que não permite que nos fechemos sobre nós mesmos. Que na intercessão e pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, nosso povo do Pará e do Amapá saiba escolher bem os seus futuros governantes e também deputados e senadores. Amém. Amém.